Enquanto a família ria e zombava ao mandá-la embora, como se fosse um castigo, Rosa não sabia que estava prestes a encontrar o único homem que enxergava seu verdadeiro valor. Alfredo Ferreira não a pediu em casamento por acaso. Ele guardava um segredo de 7 anos atrás, um momento em que viu nela algo tão raro que jamais esqueceu. Mas o que esse fazendeiro próspero viu nela que ninguém mais conseguia enxergar? E por que ele esperou 7 longos anos para pedi-la em casamento? A história por trás dessa escolha vai te emocionar até a última palavra. Tudo começou numa manhã de céu cinzento, quando um mensageiro chegou à casa dos Cardoso trazendo um envelope lacrado. O homem entregou a carta ao senhor Antônio Cardoso, o patriarca da família, e foi embora sem dizer palavra. Antônio abriu o envelope com curiosidade, esperando alguma correspondência comercial. Mas o que seus olhos leram o fez soltar uma gargalhada alta e cruel. A esposa dele, Dona Marta, veio correndo da cozinha ao ouvir o riso estranho do marido. As 2 filhas mais velhas, Beatriz e Isabel, largaram seus bordados na sala e se aproximaram com curiosidade. Antônio ainda ria quando começou a ler em voz alta. Era uma carta formal de Alfredo Ferreira, o fazendeiro mais rico e trabalhador de toda a vizinhança, um homem que tinha construído sua propriedade com as próprias mãos e era respeitado por todos. E sabe o que ele estava pedindo? A mão de Rosa em casamento. Rosa, a filha que a família considerava uma vergonha. A moça de mãos calejadas, jeito simples, que não sabia se comportar em sociedade como as irmãs. A que insistia em ajudar gente pobre e causava constrangimento para a família inteira. Beatriz foi a primeira a começar a rir, um som agudo e zombeteiro que ecoou pela casa. Isabel a acompanhou logo em seguida, segurando a barriga de tanto rir. Dona Marta cobriu a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam de malícia. Aquilo era simplesmente perfeito demais para ser verdade. Antônio balançou a cabeça, ainda sorrindo com maldade. Ele olhou para a esposa e as filhas e disse algo que selaria o destino de Rosa para sempre. Era a chance perfeita de se livrar daquela filha problemática. Mandariam ela embora, bem longe, e finalmente teriam paz. Que o fazendeiro descobrisse por conta própria que tipo de mulher estava recebendo. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade que adora histórias que tocam o coração. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. É de graça e você ajuda a fortalecer esse espaço de pessoas que amam ouvir sobre vida, amor e superação. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Enquanto a família ria e planejava como mandar Rosa embora sem dó nem piedade, a própria Rosa estava no quarto dos fundos, cuidando da avó Josefa que estava acamada há meses. A velha senhora era a única pessoa naquela casa que tratava Rosa com carinho verdadeiro. Rosa estava limpando o suor da testa da avó com um pano úmido quando ouviu as risadas vindas da sala. Seu coração apertou. Ela conhecia bem aquele som. Aquela risada cheia de crueldade sempre significava que algo ruim estava para acontecer. Rosa deixou a avó descansando e foi até a porta do quarto, encostando o ouvido na madeira para tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando ouviu o pai repetindo em voz alta com deboche que Alfredo Ferreira havia pedido sua mão em casamento. Rosa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Alfredo Ferreira, o homem mais respeitado da região, aquele fazendeiro próspero que ela tinha visto apenas algumas vezes de longe. Por que ele pediria justamente ela em casamento? Não fazia o menor sentido. Beatriz e Isabel eram consideradas as moças mais bonitas e educadas de toda a vizinhança. Qualquer homem ficaria honrado em se casar com elas. Mas não. Ele tinha pedido Rosa. E pela forma como a família ria, ela sabia exatamente o que estavam pensando.
Estavam vendo aquilo como uma piada, como uma forma de finalmente se livrar dela. Rosa encostou as costas na porta e fechou os olhos, sentindo as lágrimas quererem escapar. Mas ela não ia chorar. Não mais. Aos 28 anos, Rosa tinha aprendido a engolir a dor e seguir em frente. Ela tinha aprendido que não podia esperar nada daquela família além de rejeição e desprezo. E se eles queriam mandá-la embora, então que fosse. Talvez fosse até uma bênção disfarçada. Qualquer lugar seria melhor do que aquela casa, onde ela nunca foi amada. Mas o que Rosa não sabia, o que ninguém naquela família mesquinha e cruel poderia imaginar, era que Alfredo Ferreira tinha suas razões para pedi-la em casamento. Razões que remontavam a 7 anos atrás, a um momento que ele jamais esqueceu. Um momento em que ele viu em Rosa algo que nenhuma outra mulher tinha. Algo tão precioso e raro que ele esperou anos, construiu uma vida inteira só para ter a chance de oferecê-la a ela. Na manhã seguinte, Antônio chamou Rosa para a sala. A moça desceu as escadas com o coração batendo forte, já sabendo que nada de bom a esperava. Quando entrou na sala, encontrou o pai, a mãe e as 2 irmãs sentados, todos com sorrisos falsos no rosto. Aquilo era ainda mais assustador do que a crueldade aberta. Antônio fingiu uma voz calorosa e disse que tinha uma notícia maravilhosa para ela. Um homem próspero e respeitado havia pedido sua mão em casamento. Alfredo Ferreira, o fazendeiro mais bem-sucedido da região, queria Rosa como esposa. Ela deveria se sentir honrada e grata por uma oportunidade dessas. Rosa olhou para o pai, depois para a mãe e, por último, para as irmãs. Todas as 3 mulheres tinham aquele brilho de maldade nos olhos. Beatriz mordia o lábio para não rir. Isabel brincava com o lenço nas mãos, claramente se divertindo com a situação. Dona Marta apenas observava com satisfação, esperando a reação da filha. Mas Rosa não deu a eles o gosto de vê-la chorar ou implorar. Ela simplesmente assentiu com a cabeça e disse que aceitava, que se prepararia para partir. A família ficou meio desapontada com a falta de reação, mas logo voltaram a sorrir. O importante era que ela estava indo embora. Finalmente, aquele estorvo sairia de suas vidas. O que nenhum deles sabia era quem Rosa realmente era por dentro. Desde menina, ela tinha um coração diferente. Enquanto Beatriz e Isabel aprendiam a bordar e a tocar piano, Rosa fugia para ajudar os vizinhos pobres. Quando via injustiça, não conseguia ficar calada. Isso sempre causou problemas para a família Cardoso. 3 anos atrás, Rosa tinha denunciado um esquema de exploração de trabalhadores em uma das propriedades vizinhas. O dono era amigo do pai dela e pagava salários miseráveis, enquanto cobrava caro pelo alojamento e comida. Os trabalhadores viviam praticamente como escravos. Rosa viu aquilo, seu coração não aguentou, e ela foi até as autoridades contar tudo o que sabia. O escândalo foi enorme. O fazendeiro perdeu metade dos trabalhadores e teve que começar a pagar salários justos. Mas ele também era um dos principais parceiros comerciais do pai de Rosa. Antônio Cardoso perdeu contratos lucrativos por causa da intromissão da filha. Desde aquele dia, ele passou a tratá-la com ainda mais desprezo. No ano seguinte, Rosa denunciou um comerciante que vendia alimentos estragados para as famílias mais pobres da região. O homem comprava produtos vencidos por preços baixos e revendia como se fossem frescos. Várias crianças ficaram doentes. Rosa não pensou 2 vezes. Foi até a praça no dia de feira e denunciou o comerciante na frente de todos. O homem foi obrigado a fechar o negócio. As famílias pobres ficaram gratas, mas a família de Rosa ficou furiosa. O comerciante era cunhado de Dona Marta. Mais uma vez, Rosa tinha envergonhado a família por causa de seus princípios inflexíveis. Para os Cardoso, ela não passava de uma problemática que não sabia se comportar. Beatriz e Isabel nunca entenderam a irmã.
Para elas, o importante era manter as aparências, casar bem e viver confortavelmente. Não importava se isso significava fechar os olhos para a injustiça. Rosa era completamente diferente. Ela não conseguia fingir que não via o sofrimento ao seu redor. E isso, para sua família, era um defeito imperdoável. Além disso, Rosa não tinha a delicadeza das irmãs. Suas mãos eram calejadas de tanto ajudar nos trabalhos pesados. Ela não tinha medo de sujar as mãos ou de transpirar sob o sol. Enquanto Beatriz e Isabel se preocupavam em manter a pele branca e as mãos macias, Rosa preferia ser útil. Sua beleza era diferente, mais natural, mais forte. Mas para os padrões da família, ela simplesmente não era bonita o suficiente. Nos 5 dias que antecederam sua partida, Rosa se preparou em silêncio. Ela arrumou suas poucas roupas simples em um baú velho. Não tinha vestidos luxuosos como as irmãs, mas cada peça era limpa e bem cuidada. Ela passou as tardes cuidando da avó Josefa, sabendo que aquela seria a despedida mais difícil. Na última noite, antes de partir, Rosa sentou-se ao lado da cama da avó. A velha senhora pegou a mão da neta com seus dedos trêmulos e disse algo que Rosa jamais esqueceria. Ela disse que Rosa era a única naquela família que tinha um coração de verdade, que um dia alguém ia reconhecer o valor dela, e que ela não deveria nunca, jamais, mudar quem era para agradar os outros. Rosa chorou naquela noite. Chorou pela avó que estava deixando. Chorou pelos anos de rejeição e humilhação, mas também chorou de alívio, porque no fundo ela sabia que partir daquela casa era a melhor coisa que poderia acontecer. Mesmo sem saber o que a esperava na fazenda de Alfredo Ferreira, ela tinha certeza de uma coisa: nada poderia ser pior do que viver naquela casa sem amor. O que Rosa não imaginava era que Alfredo Ferreira não era um estranho para ela. 7 anos atrás, em uma festa da igreja, algo tinha acontecido, algo que ele jamais esqueceu. Mas essa parte da história ela só descobriria quando chegasse à fazenda e olhasse nos olhos daquele homem que a havia escolhido. Enquanto Rosa se preparava para partir, Alfredo Ferreira estava em sua fazenda, também se preparando. Mas a preparação dele era completamente diferente. Ele não estava arrumando malas ou se despedindo de ninguém. Ele estava arrumando a casa, preparando o quarto de hóspedes para receber Rosa com dignidade e tentando acalmar o coração que batia acelerado. Aos 35 anos, Alfredo tinha construído tudo sozinho. Ele não nasceu em berço de ouro. Começou como trabalhador braçal em outras fazendas, economizou cada moeda, aprendeu tudo sobre a terra e os animais e finalmente conseguiu comprar seu próprio pedaço de chão. Com trabalho duro e determinação, transformou aquele pedaço de terra em uma das propriedades mais prósperas da região. Mas toda aquela riqueza, toda aquela conquista parecia vazia sem alguém para compartilhar. Alfredo tinha tido algumas pretendentes ao longo dos anos, moças bonitas, de boas famílias, que viam nele um bom partido, mas nenhuma delas tocou seu coração, nenhuma delas tinha aquilo que ele procurava. Até que, 7 anos atrás, ele viu Rosa. Foi em uma festa da igreja, uma celebração grande que reuniu pessoas de várias regiões. Alfredo tinha ido mais por obrigação social do que por vontade própria. Ele estava conversando com alguns fazendeiros quando ouviu um alvoroço do outro lado do pátio. As pessoas se afastavam de uma criança pequena que estava deitada no chão, tremendo de febre. A menina tinha uns 5 anos de idade e estava visivelmente doente. Sua pele ardia em febre, ela gemia de dor e havia manchas vermelhas em seu rosto. As pessoas recuavam com medo. Naquela época, qualquer doença com febre e manchas poderia ser algo contagioso e perigoso. Os próprios pais da criança tinham sumido, provavelmente com medo ou vergonha. Todo mundo olhava, mas ninguém se aproximava.
As mulheres puxavam seus filhos para longe. Os homens comentavam em voz baixa que alguém deveria fazer alguma coisa, mas ninguém tomava a iniciativa. A criança estava sozinha, assustada, doente e abandonada no meio de uma festa cheia de gente. Foi quando Alfredo viu uma moça jovem atravessar a multidão. Ela não hesitou nem por um segundo. Enquanto todos recuavam, ela se ajoelhou ao lado da criança e a pegou no colo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas até gritaram para ela se afastar, dizendo que era perigoso, que ela ia se contaminar. Mas a moça não deu ouvidos. Ela segurou aquela criança com cuidado, limpou o suor do rosto dela com a própria saia e começou a procurar água. Alfredo, ainda parado a alguns metros de distância, ficou impressionado. Ele nunca tinha visto coragem daquele tipo. Não era a coragem de enfrentar um animal selvagem ou de lutar contra outro homem. Era a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando todos à volta diziam para não fazer. Ele se aproximou e ofereceu ajuda. A moça levantou os olhos para ele, e Alfredo viu algo naquele olhar que o marcou para sempre. Não era medo, não era arrogância, não era busca por aprovação. Era simplesmente compaixão pura. Ela agradeceu e pediu que ele buscasse água fresca e alguns panos limpos. Alfredo correu para buscar o que ela pediu. Quando voltou, viu que a moça tinha levado a criança para um canto mais reservado, debaixo de uma árvore, longe dos olhares curiosos e julgadores. Ela molhou os panos na água e começou a passar no rosto e nos braços da menina, tentando baixar a febre. Se essa história está tocando seu coração até aqui, deixe sua curtida e me conta nos comentários. Você teria a coragem de fazer o que Rosa fez? Sua opinião é muito importante para essa comunidade que cresce a cada dia. A moça ficou ali a noite inteira. Alfredo ficou também, ajudando no que podia, trazendo água, mantendo as pessoas curiosas afastadas. Enquanto isso, ela cantava baixinho para a criança, limpava seu suor e não saiu do lado dela nem por um minuto. Ao amanhecer, a febre finalmente baixou. A criança dormia tranquila nos braços daquela desconhecida que tinha se arriscado para salvá-la. Foi só então que os pais da menina apareceram. Eles tinham fugido de vergonha e medo quando viram a filha doente na frente de tanta gente. Agora, vendo que ela estava melhor, voltaram chorando e agradecendo. A moça simplesmente entregou a criança nos braços da mãe. Disse que ela precisava de cuidados médicos e se levantou para ir embora. Alfredo tentou conversar com ela, perguntar seu nome, agradecer pela lição de humanidade que ela tinha dado a todos ali. Mas a moça apenas sorriu cansada, disse que tinha feito o que qualquer pessoa deveria fazer e saiu andando. Alfredo perguntou por aí e descobriu que ela era uma das filhas da família Cardoso, Rosa. Ele gravou aquele nome no coração. Nos anos seguintes, Alfredo construiu sua fazenda pensando em um dia poder oferecer uma vida digna para uma mulher como aquela. Ele não queria uma esposa bonita e vazia. Ele queria uma companheira de verdade. Alguém com coragem, com coração, com princípios. Alguém como Rosa. Ele soube das outras coisas que ela fez. Soube que ela denunciou exploradores e corruptos. Soube que a própria família a rejeitava por causa disso. E aquilo só o fez admirá-la ainda mais. Enquanto o mundo via Rosa como problemática, Alfredo via uma mulher rara. Uma mulher que ele queria ao seu lado para o resto da vida. Por isso ele esperou. Esperou até ter uma fazenda próspera o suficiente para sustentá-la com conforto. Esperou até ter certeza de que poderia oferecer a ela uma vida melhor do que aquela que ela tinha. E quando finalmente sentiu que era o momento certo, ele enviou a carta pedindo sua mão em casamento. Alfredo sabia que a família Cardoso provavelmente estava mandando Rosa embora como forma de se livrar dela. E ele não se importava. Na verdade, ele agradecia. Porque aquela família não merecia uma mulher como Rosa.
E ele, que a admirava há 7 anos, finalmente teria a chance de mostrar a ela o quanto ela valia. Agora, enquanto esperava a chegada dela, Alfredo sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Será que ela se lembrava dele? Será que ela aceitaria aquele casamento arranjado? E mais importante, será que ele conseguiria mostrar a ela que não era como a família dela? Que ele enxergava nela algo que mais ninguém via? O dia da partida de Rosa amanheceu frio e silencioso. Ela acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Vestiu um de seus vestidos simples, prendeu os cabelos e desceu para a cozinha pela última vez. A casa ainda dormia. Ninguém tinha se levantado para se despedir dela. Nem o pai, nem a mãe, nem as irmãs. A única que estaria acordada era a avó Josefa, que Rosa já tinha se despedido na noite anterior. Rosa preparou uma xícara de café e sentou-se à mesa da cozinha, sozinha. Olhou ao redor daquela casa onde tinha crescido, mas nunca tinha sido feliz. Não sentia saudade, sentia apenas um vazio estranho, misturado com uma pontinha de esperança. Esperança de que talvez, só talvez, sua vida pudesse ser diferente a partir daquele dia. A carruagem que Alfredo tinha enviado chegou pouco antes do meio-dia. O condutor era um senhor de idade, de rosto gentil, que tratou Rosa com respeito. Ele pegou o baú dela, ajudou-a a subir na carruagem e partiu sem fazer perguntas. Durante a viagem, que durou quase 3 horas, Rosa olhou pela janela e viu a paisagem mudar. Eles passaram por plantações, por pequenos vilarejos, por campos abertos onde o vento balançava a grama alta. Rosa sentia o coração apertado, mas também uma curiosidade crescente. Como seria a fazenda de Alfredo? Como seria o homem que tinha pedido justamente ela em casamento? Será que ele era cruel como o pai dela? Será que ele a trataria com desprezo, como a família sempre fez? Quando a carruagem finalmente entrou na propriedade de Alfredo, Rosa não conseguiu esconder a surpresa. A fazenda era enorme e extremamente bem cuidada. Havia campos organizados, currais limpos, celeiros grandes e sólidos. Tudo ali mostrava trabalho duro e dedicação. No centro de tudo, havia uma casa de madeira grande e acolhedora, com uma varanda ampla e flores plantadas ao redor. A carruagem parou em frente à casa e Rosa desceu com as pernas tremendo levemente. Foi quando ela o viu. Alfredo Ferreira saiu de dentro da casa e caminhou em direção a ela. Ele era alto, de ombros largos, com o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Seus olhos eram gentis, e havia algo neles que Rosa não conseguia identificar. Era como se ele a conhecesse, como se estivesse esperando por ela há muito tempo. Alfredo parou a alguns passos de distância e fez uma leve reverência. Sua voz era profunda e calma quando ele disse que era uma honra recebê-la, que ela era muito bem-vinda à Fazenda Ferreira. Rosa fez uma pequena reverência também, sem saber muito bem o que dizer. Ela agradeceu por recebê-la e ficou ali, de pé, esperando o que viria a seguir. Alfredo mostrou a casa a ela. Os cômodos eram simples, mas confortáveis. Havia uma sala ampla com uma lareira grande, uma cozinha espaçosa e bem equipada, e quartos limpos com camas arrumadas. Ele mostrou o quarto que tinha preparado para ela, dizendo que ela teria toda a privacidade que precisasse, que não havia pressa para nada, que ele apenas queria que ela se sentisse em casa. Aquilo pegou Rosa completamente de surpresa. Ela tinha imaginado que seria tratada como empregada, ou, na melhor das hipóteses, como uma hóspede indesejada. Mas Alfredo a tratava com uma gentileza que ela nunca tinha experimentado. Ele não a olhava com desprezo, não fazia piadas sobre sua aparência. Ele simplesmente a tratava com respeito. Naquela primeira noite, eles jantaram juntos em um silêncio que não era desconfortável. Alfredo serviu a comida, perguntou se ela estava confortável, se precisava de algo. Rosa respondia com poucas palavras, ainda desconfiada.
ainda tentando entender o que estava acontecendo. Mas havia algo naquele homem que a deixava mais tranquila, algo sincero. Se você está gostando dessa história até esse ponto, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o trabalho que fazemos aqui. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes que tocam o coração de pessoas como você. Depois do jantar, Rosa se recolheu para seu quarto. Ela deitou na cama limpa e confortável, olhou para o teto de madeira e, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade ainda. Era apenas a ausência do medo constante, da tensão permanente de viver em uma casa onde ela não era querida. Os dias seguintes foram estranhos para Rosa. Ela acordava cedo, como sempre fez, e não sabia muito bem o que fazer. Na casa dos pais, ela sempre tinha trabalho. Cuidava da avó, ajudava na cozinha, fazia os trabalhos pesados que as irmãs se recusavam a fazer. Mas ali, na fazenda de Alfredo, ele não pedia nada dela. Ele dizia que ela podia descansar, conhecer a propriedade, fazer o que quisesse. Mas Rosa não era de ficar parada. Então ela começou a explorar. Visitou os celeiros, conheceu os animais, conversou com os poucos trabalhadores que Alfredo tinha contratado. Todos a tratavam com respeito. Alfredo claramente tinha dado ordens de que ela deveria ser bem tratada. Isso era tão diferente de tudo que ela tinha vivido que Rosa mal sabia como reagir. Foi no terceiro dia que Alfredo finalmente se sentou com ela na varanda, ao final da tarde. O céu estava alaranjado e o ar estava fresco. Ele trouxe 2 xícaras de café e se sentou na cadeira ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o pôr do sol. Foi quando Rosa reuniu coragem para fazer a pergunta que estava martelando em sua cabeça desde que chegou. Ela olhou para ele e perguntou diretamente por que ele tinha pedido justamente ela em casamento. Suas irmãs eram mais bonitas, mais educadas, mais adequadas para um homem de posição como ele. Por que escolher a filha que a própria família desprezava? Alfredo virou o rosto para ela e sorriu. Não era um sorriso de zombaria, era um sorriso gentil, quase nostálgico. Ele ficou quieto por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Então, ele começou a contar uma história. A história de uma festa da igreja, 7 anos atrás. A história de uma menina doente, abandonada no chão. A história de uma moça corajosa que não teve medo de fazer o que era certo. Rosa sentiu o coração parar. Ela se lembrava daquele dia. Lembrava da criança com febre, do medo das pessoas ao redor, da noite inteira que passou cuidando daquela menina. Mas ela não se lembrava dele. Não se lembrava de ter visto Alfredo ali. Mas ele se lembrava dela. Ele lembrava de cada detalhe, de como ela atravessou a multidão sem hesitar, de como segurou a criança com tanto cuidado, de como não ligou para o que os outros pensavam. Ele lembrou dela de uma forma que nem a própria família dela jamais tinha lembrado. Alfredo disse que naquele dia ele viu quem ela realmente era. Viu coragem, compaixão, força. Viu uma mulher que não tinha medo de fazer o certo, mesmo quando todos diziam para não fazer. E desde aquele dia, ele não conseguiu esquecer. Ele soube das outras coisas que ela fez, das denúncias que fez, da forma como defendia os mais fracos. E tudo isso só confirmou o que ele já sabia. Rosa era uma mulher extraordinária. Ele disse algo então que Rosa jamais esqueceria. Ele disse que suas irmãs podiam enfeitar uma sala, mas ela, Rosa, salvava vidas. Isso valia mais do que qualquer beleza superficial. Ele disse que tinha esperado 7 anos para ter algo digno de oferecer a ela, e que quando finalmente pôde, ele não hesitou em pedi-la em casamento. Rosa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eram lágrimas de alívio,
de surpresa, de algo que ela nem sabia nomear. Pela primeira vez na vida, alguém a via de verdade. Não como um problema, não como uma vergonha, mas como alguém de valor. Alfredo não a tinha escolhido apesar de quem ela era. Ele a tinha escolhido exatamente por causa de quem ela era. Depois daquela conversa na varanda, algo mudou entre Rosa e Alfredo. A desconfiança que ela carregava começou a se dissolver. Ela passou a vê-lo com outros olhos, não mais como um estranho que a tinha tirado de uma situação ruim, mas como alguém que realmente a enxergava. E o que ela via nele também era especial. Alfredo não era como os homens que ela conhecia. Ele não era arrogante, não era cruel, não se achava superior aos trabalhadores só porque era o dono da fazenda. Ele acordava cedo todos os dias e trabalhava lado a lado com os empregados. Suas mãos eram calejadas como as dela. Ele conhecia o valor do trabalho duro porque tinha construído tudo aquilo sozinho. Rosa começou a ajudar na fazenda também. Mesmo Alfredo dizendo que ela não precisava, ela insistiu. Não era por obrigação, era porque ela se sentia útil fazendo aquilo. Ela ajudava a cuidar dos animais, organizava a cozinha, até ajudava nos campos quando necessário. E Alfredo nunca reclamou. Pelo contrário, ele parecia gostar de tê-la por perto. Eles começaram a conversar mais. Durante o café da manhã, durante o almoço, durante os finais de tarde na varanda. Alfredo contava sobre como tinha construído a fazenda, sobre os desafios que enfrentou, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Rosa contava sobre a avó Josefa, a única pessoa que sempre a tratou bem. Contava sobre as injustiças que tinha visto e não conseguiu ignorar. E quanto mais conversavam, mais descobriam que tinham valores parecidos. Os dois acreditavam em trabalho honesto. Os dois acreditavam em ajudar quem precisava. Os dois tinham um senso forte de justiça. Era como se fossem feitos um para o outro, mesmo vindo de lugares tão diferentes. As semanas foram passando e Rosa percebeu que estava feliz. Era uma sensação estranha, porque ela nunca tinha sido verdadeiramente feliz antes. Ela tinha tido momentos de satisfação ao ajudar alguém, momentos de paz ao lado da avó. Mas aquela felicidade constante, aquela sensação de pertencer a algum lugar, aquilo era novo. Alfredo percebia a mudança nela também. Rosa ria mais, falava mais. Os ombros dela não estavam mais curvados, como se carregassem o peso do mundo. Ela começou a florescer ali, longe da família que a diminuía. E ver aquilo fazia o coração de Alfredo se encher de alegria. Foi em uma tarde de trabalho que algo aconteceu. Rosa estava ajudando a consertar uma cerca que tinha caído durante uma tempestade. Era um trabalho pesado, mas ela não se importava. Ela segurava as tábuas enquanto Alfredo pregava. Em determinado momento, um dos pregos escapou da mão dela e rolou para longe. Ela se abaixou para pegar, mas Alfredo se abaixou ao mesmo tempo. Eles quase bateram as cabeças um no outro e riram. Mas quando se olharam tão perto, algo mudou. O riso diminuiu e ficou ali só o olhar. Rosa viu nos olhos de Alfredo algo profundo, algo que ia além da admiração. E Alfredo viu em Rosa a mesma coisa. Ficaram assim por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade. Até que Rosa desviou o olhar, corando, e Alfredo voltou ao trabalho, o coração batendo mais forte. Depois daquele dia, a tensão entre eles era palpável. Não era uma tensão ruim, era aquela tensão de duas pessoas que estão começando a sentir algo mais profundo. Eles se pegavam olhando um para o outro quando achavam que o outro não estava vendo. Quando se esbarravam sem querer, um arrepio subia pela espinha de ambos. Uma noite, depois do jantar, Alfredo convidou Rosa para caminhar pelos campos. A lua estava cheia e iluminava tudo com uma luz prateada e bonita. Eles caminharam em silêncio por um tempo, apenas apreciando a noite calma. Foi quando Alfredo parou e se virou para ela. Ele disse que precisava ser honesto com ela,
que tinha esperado 7 anos para conhecê-la melhor, para ter a chance de estar perto dela, mas que agora, depois de semanas vivendo sob o mesmo teto, depois de conversas e risos compartilhados, ele sabia que tinha sido a melhor decisão da vida dele. Ele disse que estava se apaixonando por ela, não pela ideia que tinha dela, mas pela pessoa real que ela era. Rosa sentiu o coração disparar. Ela sabia que também estava sentindo algo por ele. Como não sentir? Alfredo era tudo que ela nunca soube que podia desejar. Um homem bom, trabalhador, que a respeitava e a valorizava. Um homem que via força onde outros viam defeito. Um homem que a fazia sentir segura pela primeira vez na vida. Ela disse a ele, com a voz tremendo de emoção, que também estava sentindo o mesmo. Que tinha medo no começo, medo de ser enganada, medo de descobrir que aquilo era bom demais para ser verdade, mas que agora ela sabia. Sabia que Alfredo era diferente de todos os homens que ela tinha conhecido, e que sim, ela também estava se apaixonando por ele. Alfredo deu um passo à frente e, com delicadeza, segurou as mãos dela. Perguntou se podia beijá-la. Rosa apenas assentiu, os olhos marejados. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de sentimento. Foi o primeiro beijo de Rosa e foi perfeito. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo, sorrindo de felicidade pura, daquela que vem de ter encontrado algo precioso. Daquele dia em diante, eles eram mais do que noivo e noiva arranjados. Eram duas pessoas que estavam construindo algo real juntos. O amor entre eles crescia a cada dia, alimentado pelo respeito mútuo, pela admiração, pela parceria verdadeira. Rosa não podia acreditar em sua sorte. Aquilo que a família tinha planejado como uma humilhação tinha se transformado na maior bênção de sua vida. Alfredo marcou o casamento para 2 meses depois da chegada de Rosa. Ele queria dar tempo para ela se sentir completamente confortável, para ter certeza de que era aquilo que ela queria. Mas Rosa já tinha certeza. Ela tinha mais certeza daquilo do que de qualquer outra coisa em toda a sua vida. O casamento foi simples, mas lindo. Foram poucos convidados. Apenas os trabalhadores da fazenda e alguns vizinhos próximos. Alfredo não convidou a família de Rosa. Ele disse que aquele dia era sobre eles, sobre o futuro, não sobre o passado doloroso dela. Rosa ficou grata por isso. Ela não queria ver o pai, a mãe ou as irmãs naquele dia tão especial. Quando o padre perguntou se Rosa aceitava Alfredo como esposo, ela respondeu com um sim firme e emocionado. E quando perguntou a Alfredo, ele olhou nos olhos dela e disse sim com tanta convicção que várias pessoas presentes se emocionaram. Eles selaram o casamento com um beijo, e Rosa sentiu que finalmente estava em casa. Não em um lugar físico, mas nos braços de alguém que a amava de verdade. A festa foi alegre e durou até tarde. Houve música, dança, comida farta. Rosa dançou pela primeira vez na vida sem medo de ser julgada. Ela ria, girava nos braços de Alfredo e se sentia mais viva do que nunca. Aquela era a mulher que ela sempre foi por dentro, mas que nunca tinha tido permissão de ser. Os meses seguintes ao casamento foram os mais felizes da vida de Rosa. Ela acordava todos os dias ao lado do homem que amava, trabalhava em uma fazenda que agora também era sua, e vivia finalmente em paz. Não havia mais gritos, não havia mais humilhações, não havia mais olhares de desprezo. Havia apenas amor, trabalho e cumplicidade. Rosa e Alfredo trabalhavam juntos todos os dias. Ela aprendeu tudo sobre administrar uma fazenda. Alfredo ensinava com paciência e admirava a rapidez com que ela aprendia. Rosa tinha uma inteligência natural para números e organização. Logo, ela estava cuidando das finanças da fazenda, negociando com compradores, planejando as colheitas. E não era só no trabalho que eles eram parceiros. Nas noites, sentavam-se juntos na varanda e conversavam sobre tudo.
sobre os planos para expandir a fazenda, sobre os animais, sobre a possibilidade de terem filhos um dia, sobre a vida. Rosa se abria com Alfredo de uma forma que nunca tinha conseguido com ninguém. Ele ouvia, realmente ouvia cada palavra. Alfredo via Rosa florescer a cada dia. Ela tinha ganhado peso, o que a deixava ainda mais bonita. Seu rosto tinha mais cor, seus olhos brilhavam, seu sorriso era constante. Aquela era a verdadeira Rosa, a mulher que sempre existiu por trás da camada de dor e rejeição. E ele se apaixonava por ela mais a cada dia. Rosa também via mudanças em si mesma. Ela tinha mais confiança, falava mais alto, não abaixava mais a cabeça quando alguém a olhava. Ela sabia agora que tinha valor. Alfredo tinha mostrado isso a ela não com palavras vazias, mas com ações diárias, com respeito, com parceria, com amor verdadeiro. Eles também começaram a fazer algo juntos que encheu o coração de Rosa de alegria. Começaram a ajudar as famílias pobres da região. Alfredo sempre foi generoso, mas com Rosa ao seu lado, essa generosidade se multiplicou. Eles doavam alimentos para quem passava fome, ofereciam trabalho temporário para quem precisava, ajudavam a pagar remédios para os doentes. Rosa, finalmente, podia fazer o que sempre quis fazer sem ser criticada por isso. E Alfredo não só apoiava, como participava ativamente. Ele via a alegria no rosto dela quando ajudavam alguém, e aquilo o fazia amar ainda mais a mulher com quem tinha se casado. Eles eram uma equipe perfeita, unidos não só pelo amor, mas também pelos valores que compartilhavam. Um dia, Rosa estava no mercado da cidade vizinha comprando suprimentos quando viu uma cena que a fez parar. Um menino pequeno, maltrapilho e sujo, estava sendo expulso de uma loja por ter tentado roubar um pedaço de pão. O dono da loja gritava com a criança, ameaçando chamar as autoridades. O menino chorava e implorava perdão, dizendo que estava com fome. Rosa não pensou duas vezes. Ela se aproximou, perguntou quanto custava o pão e pagou. Depois comprou mais comida e deu ao menino. Perguntou onde ele morava e descobriu que ele era órfão, vivia nas ruas, se virando como podia. Rosa sentiu o coração apertar. Ela olhou para aquela criança e viu a si mesma. Não no aspecto físico, mas na rejeição, no abandono. Ela levou o menino para casa. Alfredo, quando ouviu a história, não hesitou. Eles deram comida ao menino, roupas limpas, um lugar para dormir. E quando o menino, de barriga cheia e limpo, perguntou se podia ficar, Rosa e Alfredo se entreolharam e sorriram. Claro que ele podia ficar. Aquela casa tinha amor suficiente para mais uma pessoa. O menino se chamava João, tinha 8 anos e tinha perdido os pais há 2 anos. Desde então, vivia nas ruas, comendo o que achava, dormindo onde conseguia. Agora, ele tinha uma família. Rosa cuidava dele com carinho de mãe, mesmo não sendo. Alfredo o ensinava a trabalhar na fazenda, não como exploração, mas como forma de dar ao menino um ofício, uma dignidade. João floresceu também. Em poucas semanas, ele já estava correndo pelos campos, rindo, brincando. Ele chamava Rosa de Mãe Rosa e Alfredo de Pai Alfredo. E eles não corrigiam porque, de certo modo, era exatamente o que eles eram. Tinham se tornado uma família de um jeito não convencional, mas verdadeiro. A notícia da bondade de Rosa e Alfredo se espalhou pela região. As pessoas comentavam sobre o casal que tinha acolhido um menino de rua. Alguns criticavam, dizendo que era loucura, mas muitos admiravam. E aqueles que conheciam Rosa desde antes ficavam surpresos. A filha rejeitada dos Cardoso estava agora vivendo uma vida de amor e propósito, mas essa felicidade toda estava prestes a ser testada,
porque 4 meses depois do casamento, uma carruagem conhecida apareceu na entrada da fazenda. Era a carruagem dos Cardoso, e dentro dela estava Antônio, o pai de Rosa. Ele tinha vindo sozinho, sem a esposa, sem as filhas, e a expressão em seu rosto não era de felicidade, era de desespero. Rosa estava no jardim quando viu a carruagem. Seu corpo inteiro ficou tenso. Ela reconheceu aquela carruagem imediatamente. Por um momento, o medo antigo voltou. O medo de ser humilhada, de ser diminuída, de ouvir que ela não prestava. Mas então, ela sentiu a mão forte de Alfredo em seu ombro. Ele tinha visto também e tinha vindo até ela. Alfredo olhou nos olhos dela e perguntou se ela queria que ele mandasse o homem embora. Rosa pensou por um momento. Parte dela queria dizer sim, queria nunca mais ver o pai na vida, mas outra parte, a parte que ainda tinha esperança, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ela disse a Alfredo que ficasse ao seu lado e que ela enfrentaria aquilo. Antônio desceu da carruagem e caminhou até eles. Seu rosto estava abatido. As roupas, embora ainda de boa qualidade, pareciam velhas. Ele tinha envelhecido muito, em apenas 4 meses. Ele parou a alguns metros de distância e olhou para Rosa. Havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Era vergonha. Ele começou a falar e o que disse pegou Rosa de surpresa. Ele disse que tinha vindo pedir ajuda, que os negócios da família tinham ido muito mal, que eles tinham perdido quase tudo, que estavam à beira da falência, e que ele estava ali, humilhando-se, pedindo que a filha que ele sempre desprezou o ajudasse. Rosa ouviu tudo em silêncio. Seu rosto não mostrava emoção, mas por dentro uma tempestade acontecia. Ela pensou em tudo que aquele homem tinha feito a ela, todas as vezes que a humilhou, todas as vezes que riu dela, a forma como a mandou embora sem um pingo de amor ou preocupação. E agora ele estava ali, pedindo ajuda. Antônio continuou falando. Ele explicou que depois que Rosa foi embora, os negócios começaram a desandar. Parcerias que antes eram sólidas começaram a se desfazer. Dívidas antigas vieram cobrar. E o pior, pessoas que eles tinham enganado ou explorado no passado começaram a contar a verdade sobre a família Cardoso. A reputação deles foi destruída. Ele contou que Beatriz e Isabel não conseguiram casar bem. Os pretendentes que apareciam desistiam quando descobriam a real situação financeira da família. Dona Marta tinha adoecido de tanto estresse. A casa estava hipotecada. Eles tinham vendido quase tudo de valor e não havia saída. Foi quando alguém comentou com Antônio sobre a prosperidade da fazenda Ferreira, sobre como Rosa estava vivendo bem, como ela e o marido eram conhecidos pela generosidade e pelo sucesso dos negócios. E Antônio, desesperado, decidiu vir. Decidiu engolir o orgulho e pedir ajuda à filha que sempre desprezou. Rosa deixou o pai terminar de falar. Então, ela ficou em silêncio por um longo momento. Alfredo ao seu lado, João, que tinha vindo ver o que estava acontecendo, ficou atrás dela. Todos esperavam sua resposta. Antônio tinha os olhos esperançosos, como se realmente acreditasse que Rosa fosse ajudar. Mas Rosa tinha mudado. Ela não era mais a menina assustada que abaixava a cabeça para a família. Ela era uma mulher forte, que sabia seu valor, que tinha construído uma vida nova baseada em amor e princípios. E ela não ia trair esses princípios agora. Rosa olhou diretamente nos olhos do pai e começou a falar. Sua voz era calma, mas firme. Ela disse que ele tinha razão em uma coisa. Ela estava vivendo bem, muito bem. Ela tinha um marido que a amava, uma fazenda próspera, uma vida cheia de propósito. Ela tinha tudo aquilo porque, ironicamente, ele a tinha mandado embora. Ela disse que ele e a família sempre a trataram como lixo, como um estorvo, como alguém que não tinha valor, que as únicas vezes que a família se importou com ela foi quando precisaram de algo. E agora, mais uma vez,
Ele estava ali não porque se arrependeu de como a tratou, mas porque precisava de dinheiro. Antônio tentou interromper. Tentou dizer que tinha arrependimento sim, que tinha visto o erro. Mas Rosa levantou a mão, pedindo silêncio. Ela não tinha terminado. Ela disse que durante anos ela denunciou injustiças e corrupções. Ela fez isso porque não conseguia ver pessoas sendo prejudicadas e ficar calada. E por fazer o certo, foi punida pela própria família. Rosa lembrou ao pai de todas as vezes que ela tentou mostrar que os negócios da família eram desonestos, de todas as vezes que ela alertou que aquilo daria errado. Mas ninguém ouviu. Todos acharam que ela era problemática, que ela estava atrapalhando. E agora que tudo desmoronou, ele vinha pedir ajuda a ela. Ela disse algo então que cortou o coração de Antônio como uma faca. Ela disse que o Senhor me tratou como lixo a vida toda. Agora quer minha ajuda. Cada um colhe o que planta. Ela não ia ajudá-lo a reconstruir negócios desonestos. Não ia dar dinheiro para que ele continuasse vivendo da mesma forma que sempre viveu. Não ia ser cúmplice da corrupção que ela sempre combateu. Rosa disse que se o pai realmente quisesse reconstruir a vida, ele precisava fazer isso de forma honesta. Precisava trabalhar de verdade. Precisava pedir perdão às pessoas que prejudicou. Precisava mudar completamente. E que ela não confiava que ele fosse fazer isso, porque pessoas como ele não mudavam. Ela terminou dizendo que ele tinha 3 filhas, mas apenas uma delas ele estava pedindo ajuda. Onde estavam Beatriz e Isabel? Por que elas não vieram? Porque elas tinham vergonha. Vergonha de pedir ajuda à irmã que sempre desprezaram. Mas ele não tinha vergonha, ele só tinha desespero. E desespero não era o mesmo que arrependimento verdadeiro. Antônio ficou pálido. Ele tentou argumentar mais uma vez, mas Alfredo deu um passo à frente. Sua voz era baixa, mas tinha um tom de autoridade que não permitia discussão. Ele disse que Rosa tinha falado, que a decisão dela era final, e que ele apoiava completamente, que aquele homem não era bem-vindo em suas terras e deveria partir imediatamente. Antônio olhou de Rosa para Alfredo e viu que não havia negociação possível. Ele tinha perdido. Tinha perdido a filha, tinha perdido a chance de ajuda, tinha perdido tudo. Ele se virou lentamente e caminhou de volta para a carruagem. Antes de subir, ele olhou para Rosa mais uma vez. Havia lágrimas em seus olhos, mas Rosa não sabia se eram lágrimas de arrependimento ou apenas de frustração por não ter conseguido o que queria. A carruagem partiu, levantando poeira na estrada. Rosa ficou ali parada, vendo-a desaparecer no horizonte. Seu corpo estava tremendo, não de medo, mas de emoção. Ela tinha feito algo que nunca imaginou ser capaz de fazer. Tinha enfrentado o pai, tinha colocado limites, tinha se mantido firme em seus princípios. Alfredo a abraçou por trás e Rosa se virou para ele, enterrando o rosto em seu peito. Ela não estava chorando. Estava apenas processando. Processando anos de dor, anos de rejeição e, finalmente, a liberdade de dizer não. A liberdade de não ser mais controlada pelo medo ou pela culpa. João se aproximou timidamente e abraçou a cintura de Rosa. O menino tinha ouvido tudo e, mesmo sendo criança, entendeu a importância daquele momento. Rosa passou a mão nos cabelos dele e sorriu. Aquela era sua família agora. Alfredo e João. Eles eram as pessoas que realmente a amavam. E ela não precisava de mais nada. Naquela noite, depois que João foi dormir, Rosa e Alfredo sentaram na varanda como faziam todas as noites. O céu estava cheio de estrelas. Rosa estava quieta, pensativa. Alfredo respeitou seu silêncio por um tempo, mas depois perguntou como ela estava se sentindo. Rosa pensou antes de responder. Ela disse que estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Estava sentindo liberdade completa.
liberdade de viver segundo seus próprios valores, liberdade de não carregar mais o peso da aprovação de uma família que nunca a mereceu, liberdade de ser quem ela realmente era. Ela disse que por um momento, quando viu o pai, uma parte dela quis ajudar. Não por ele merecer, mas porque ela sempre foi de ajudar. Mas então ela percebeu que ajudar, naquele caso, seria trair a si mesma. Seria dizer que estava tudo bem, que podia esquecer tudo o que aconteceu. E não estava tudo bem. E ela não ia esquecer. Alfredo disse que estava orgulhoso dela, que aquilo tinha sido uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Manter seus princípios, mesmo quando é difícil, mesmo quando envolve família. Ele disse que ela tinha mostrado uma força que poucas pessoas têm, e que ele se sentia honrado de ser o marido dela. Rosa olhou para Alfredo com os olhos brilhando. Ela disse que nada daquilo seria possível sem ele, que ele tinha lhe dado não só uma casa e segurança material, mas algo muito mais precioso. Ele tinha lhe dado a certeza de que ela tinha valor, que ela merecia ser amada, que ela era especial exatamente do jeito que era. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, um beijo cheio de amor, de cumplicidade, de gratidão. Eram dois sobreviventes que tinham encontrado um no outro um porto seguro. Alfredo, que trabalhou anos para construir algo digno. Rosa, que sofreu anos sob rejeição, mas nunca perdeu sua essência. Juntos, eles eram imbatíveis. Os meses seguintes foram de paz profunda. A fazenda continuou prosperando. Rosa e Alfredo trabalhavam juntos, criavam João juntos, ajudavam a comunidade juntos. Eles eram conhecidos e respeitados por todos na região. As pessoas vinham até eles pedindo conselhos, pedindo ajuda e sempre eram bem recebidas. Rosa nunca mais teve notícias da família. Ela soube por comentários de conhecidos que os Cardoso tinham perdido a casa e se mudado para uma cidade distante, que Beatriz tinha casado com um viúvo bem mais velho, sem amor, apenas por necessidade, que Isabel tinha se tornado amarga e solitária, que Dona Marta tinha ficado doente de verdade e que Antônio tinha envelhecido drasticamente. Rosa sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir aquilo, mas não era arrependimento. Era apenas a tristeza natural de ver pessoas se destruírem por suas próprias escolhas. Ela tinha oferecido uma alternativa ao pai. Tinha dito que se ele quisesse reconstruir de forma honesta, ela poderia ajudar. Mas ele não quis. Ele queria dinheiro fácil, não mudança verdadeira. A vida de Rosa agora era completamente diferente do que tinha sido antes. Ela acordava feliz todos os dias. Tinha um propósito, tinha amor, tinha uma família que escolheu e que a escolheu de volta. João tinha crescido e estava se tornando um jovem trabalhador e honesto, reflexo direto da educação que Rosa e Alfredo davam. Um dia, Rosa estava na cidade comprando algumas coisas quando encontrou uma mulher que não via há anos. Era uma antiga vizinha da família Cardoso, alguém que tinha visto Rosa crescer. A mulher a cumprimentou com surpresa e alegria. Disse que tinha ouvido falar da vida próspera que Rosa estava levando e que ficou feliz por ela. Mas então a mulher disse algo que fez Rosa refletir. Ela disse que sempre soube que Rosa era especial, que mesmo quando criança ela já mostrava um coração diferente, que a família nunca soube apreciar o que tinha e que a maior ironia de tudo era que ao mandarem Rosa embora como castigo, eles tinham dado a ela a maior bênção. Rosa agradeceu as palavras gentis e seguiu seu caminho. Mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Era verdade. Aquilo que foi planejado como humilhação tinha se tornado sua salvação. Se a família não tivesse aceitado o pedido de casamento de Alfredo, ela ainda estaria naquela casa sufocante, sendo diminuída todos os dias. Ao invés disso, ela tinha encontrado amor verdadeiro.
Tinha encontrado um parceiro que a via, que a valorizava, que a respeitava. Tinha construído uma família baseada em amor escolhido, não em obrigação de sangue. Tinha uma vida cheia de propósito e significado. E tudo isso porque a família quis se livrar dela. Rosa chegou em casa e contou a Alfredo sobre o encontro. Ele sorriu e disse que aquela mulher tinha razão. Que às vezes as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, redirecionamentos. São o universo nos tirando de onde não deveríamos estar e nos colocando onde precisamos estar. Ele pegou as mãos de Rosa e disse que era grato todos os dias. Grato por ter visto ela naquela festa da igreja 7 anos atrás. Grato por nunca ter esquecido. Grato por ter esperado o momento certo. Grato por ela ter vindo até ele. Grato por ter construído aquela vida juntos. Rosa disse que ela também era grata. Grata por ele ter enxergado nela o que ninguém mais via. Grata por ele ter esperado. Grata por ele ser exatamente quem ele era. Um homem bom, honesto, trabalhador, que valorizava caráter acima de tudo. Ela disse que ele tinha salvado a vida dela, não de forma dramática, mas de forma real e profunda. Os anos passaram e a história de Rosa e Alfredo se tornou conhecida em toda a região. As pessoas contavam sobre a filha rejeitada que se tornou uma das mulheres mais respeitadas e felizes da vizinhança. Sobre o fazendeiro que esperou 7 anos pela mulher certa. Sobre o amor que nasceu do reconhecimento do verdadeiro valor. E a lição que todos tiravam daquela história era simples, mas poderosa. Que aparências enganam, que o que o mundo considera defeito pode ser a maior qualidade, que pessoas que fazem o certo muitas vezes são punidas no momento, mas recompensadas no final, e que o amor verdadeiro é aquele que vê além da superfície. Rosa nunca esqueceu de onde veio. Ela nunca esqueceu da menina rejeitada que foi. Mas ela também nunca deixou aquilo defini-la. Ela usou aquela dor como combustível para se tornar uma pessoa melhor, para valorizar o que realmente importa, para construir uma vida baseada em autenticidade e princípios. E quando pessoas vinham até ela pedindo conselhos, ela sempre dizia a mesma coisa: nunca mude quem você é para agradar os outros. As pessoas certas vão te amar exatamente como você é. E as pessoas erradas vão te rejeitar, não importa o que você faça. Então seja fiel a si mesmo, faça o que é certo e confie que o resto se ajusta. A Fazenda Ferreira continuou prosperando por gerações. João cresceu, casou, teve filhos e continuou os valores que Rosa e Alfredo ensinaram. A história deles foi passada de pai para filho, de avô para neto. E cada vez que era contada, tocava o coração de quem ouvia. Porque, no fundo, todos nós queremos acreditar que existe justiça no mundo, que pessoas boas são recompensadas, que o amor verdadeiro existe, que é possível superar rejeição e construir uma vida feliz. E a história de Rosa e Alfredo provava que tudo isso era possível. Rosa viveu uma vida longa e feliz ao lado de Alfredo. Quando ela estava velha, sentada na mesma varanda onde tinham tantas conversas importantes, ela olhava para trás sem arrependimentos. Ela tinha vivido segundo seus princípios, tinha amado e sido amada, tinha feito diferença na vida de muitas pessoas. E quando perguntavam a ela qual tinha sido o momento mais importante de sua vida, ela sempre dizia o mesmo. Não foi quando se casou, não foi quando acolheu João, foi quando ela disse não ao pai, quando ela colocou limites e se manteve firme, porque foi naquele momento que ela se libertou completamente do passado e abraçou totalmente quem ela realmente era. A história de Rosa nos ensina que, às vezes, as pessoas que deveriam nos amar são as que mais nos machucam, mas também nos ensina que isso não define nosso valor, que podemos encontrar amor e aceitação em lugares inesperados,
que fazer o certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. E que, no final, a melhor vingança contra quem nos subestima é simplesmente ser feliz. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários, você se identificou com algum momento dessa história? Qual foi a parte que mais te tocou? Quero saber sua opinião sincera. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Você é muito importante para nós. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!